Muito bom dia para você, que a paz e a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré esteja em seu coração na manhã deste dia. Hoje é um domingo, é dia do Senhor, é dia de podermos louvar ao Senhor, podermos estar na casa do Senhor, na presença do Senhor, louvando o seu nome, aprendendo mais da sua palavra. E nesta oportunidade eu quero compartilhar com você de um texto bíblico, um texto da palavra de Deus, e ao mesmo tempo nós vamos meditar um pouco sobre este texto sagrado da palavra do Senhor nosso Deus. Portanto, que o Senhor, Ele esteja a lhes abençoar ricamente na manhã deste dia. O texto que quero pensar nesta manhã, ele encontra-se no Salmo de número 1, Salmo de número 1, o salmista, ele expressa dizendo: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. É como a árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no seu tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Olha, queridos, que a palavra do nosso Deus, na manhã deste dia, ela esteja a vos abençoar ricamente, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu gostaria de pensar então nesta manhã, neste texto sagrado, pensando sobre a palavra de Deus, que é o nosso refúgio. A palavra de Deus é refúgio para nós, para todos nós, para todas as pessoas que aproximam-se desta sagrada palavra de Deus. A palavra de Deus que nós acabamos de ler nesta manhã, ela diz no versículo 2: pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e noite. Ou seja, a palavra de Deus, nosso refúgio. E ela é refúgio para aqueles que meditam nela todos os dias. Então, em tempos de crises, não há
nada melhor, não há refúgio melhor do que a palavra de Deus. É através dela que Deus se revela a nós. Ela nos traz vida e coragem para enfrentar os desafios do dia a dia. Você sabe que nós vivemos dias de grandes desafios. Os desafios da vida, desafios com a família, desafios com a enfermidade, desafios que nós enfrentamos de todas as situações desse tempo presente que nós estamos. De modo que, entre esses desafios, se apresenta a palavra de Deus como sendo o nosso refúgio. Ela é o refúgio para todos aqueles que nela confiam. Então, em momentos de desânimo, ela é o nosso refúgio. Quem nunca desanimou? Quem nunca pensou em desistir? Quem nunca pensou, num determinado momento, em parar? Em momento de tristeza, ela é o nosso consolo, o nosso conforto. A Bíblia, ela revela o plano de Deus para nós e para toda a sua criação. Que coisa maravilhosa! No entanto, aqui, nós aprendemos com a palavra de Deus, especialmente no Salmo 1, que diz que aquele que não segue os caminhos dos pecadores, mas medita na lei do Senhor dia e noite, é como a árvore plantada à beira do caminho. Ela é igual àquela árvore plantada à beira do caminho, ou seja, ela sempre vai estar regada. A gente viajando, andando por alguns lugares, nós percebemos que aonde tem alguma corrente de água, um riacho, por exemplo, está correndo água ali constantemente, nós observamos a vegetação, as árvores, todas elas, além de verdes, elas dão frutos. Percebe? Então, a palavra de Deus, para aqueles que meditam nela de dia e de noite, é como a árvore plantada à beira do rio, que sempre bem regada dá frutos e ela não murcha, ela não morre. Mas quando nós observamos aquela planta, aquela árvore, ela dá no seu tempo o fruto certo. Assim é a palavra de Deus para nós. Ela é como água. Ela é como a água é para as árvores. Então, quando meditamos nela e aguardamos em nosso coração, ela nos traz vida, ela nos aperfeiçoa,
ela nos faz dar novos frutos. De maneira que essa palavra, ela, além de fazer com que nós continuemos dando frutos, ela nos aperfeiçoa, e ela nos aperfeiçoa no nosso relacionamento para com o Criador, o Deus dos céus. Ela nos aperfeiçoa também com nossos relacionamentos com as demais criaturas, com os demais seres humanos, com aqueles que estão próximos a nós, de maneira que a palavra de Deus nos leva também para mais perto de Deus, do próprio Deus, do Criador. Então, meditar na palavra de Deus nos faz bem. Meditar na palavra é benefício para nós, mas também para a saúde de nossos relacionamentos e para a nossa família. Você já olhou quantas famílias elas encontram-se, muitas delas destruídas? Você já observou quantas famílias que elas têm destruído entre si por conta da falta de um bom relacionamento, do diálogo, do amor na família? As pessoas, na maioria das vezes, elas acabam tendo seus atritos, suas imperfeições, porque ninguém é perfeito, de modo que elas acabam ficando chateadas umas com as outras, e isso trazendo um mau relacionamento para os seus próprios familiares. Percebe? Então, que tal juntos nós meditarmos na palavra de Deus, que é refúgio? Ela é refúgio para nós. Que tal nós termos a palavra de Deus como nosso refúgio? Ela é o nosso refúgio. É aquele momento em que a família se reúne para lerem juntos a palavra de Deus. É quando a família se reúne para juntos louvarem a Deus em família. Olha que coisa maravilhosa. Então, o salmista, no Salmo 1, ele foi muito feliz na seguinte colocação, quando ele disse: feliz é aquele que não segue o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos zombadores. Olha que coisa forte, não é? Mas ele disse, pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Ele diz no versículo 3, ele é como a árvore plantada à margem do rio, que dá fruto no seu tempo certo. Suas folhas nunca murcham e ele prospera em tudo que faz. Olha que coisa maravilhosa.
Então, é realmente um privilégio termos acesso e oportunidade de ler a Escritura Sagrada, a Palavra de Deus. Seja ela em formato impresso ou digital, ouvi-la em muitos lugares do mundo. Muitos de nossos irmãos não têm a mesma liberdade e devemos orar por eles, pedindo que o Senhor lhes dê também a oportunidade de possuir e ler a Bíblia em sua própria língua. Você já pensou que naqueles países ainda são alguns países do mundo fechados para a entrada da palavra de Deus naquelas terras? E você já imaginou que muitos cristãos não possuem a Bíblia, eles não têm acesso à Bíblia Sagrada. Mas como eles não têm acesso? Porque a Bíblia ainda não foi traduzida para a língua daqueles determinados povos, como, por exemplo, eu acho que você já ouviu falar da janela a janela que há no mundo oriental, 3x40, se me falha a memória agora, de modo que lá eles ainda não têm acesso à palavra de Deus. A China, por exemplo, ainda não tem acesso à palavra de Deus. A palavra de Deus, ela ainda não chegou todas as partes do planeta Terra. Então, meditando um pouco na palavra de Deus desta manhã, a palavra de Deus é nosso refúgio. É nosso refúgio. Meditar na palavra é benéfico para nós, traz para nós que meditamos na mesma, traz para nós um espírito de tranquilidade. A palavra de Deus, ela traz para nós refrigério. Agora, não é quando nós estamos no momento do sofrimento que nós vamos buscar a palavra de Deus. Não é somente nesse momento. Mas como diz o salmista no Salmo 1, é meditar nela dia após dia. Porque quando chegar o dia do sofrimento, nós vamos estar no refúgio do Senhor. Quando chegar o dia das percas, quando chegar para a nossa vida os problemas a níveis familiares, quando chegar para nós os problemas do nível da enfermidade, das doenças, então aqueles que meditam na palavra dia e noite, ou melhor, de dia e de noite, esses encontram nela refúgio, tranquilidade, calmaria, paz. Eu me recordo de um patrão que eu tive. Ele era o meu chefe
no setor em que eu trabalhava, e aquele homem, ele tinha uma irmã na igreja dele que ele dizia para nós que ela, na sua enfermidade, na cama, doente, ele dizia que todas as vezes que ia visitar aquela irmã, ele pensava que ia levar para ela uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo. Ele dizia, todas as vezes que ia lá e voltava, ele era que voltava confortado. Por quê? Porque aquela mulher, na situação em que ela se encontrava, ela era alguém que, devido à sua experiência de vida cristã, ela já tinha passado por muitas situações e ela se refugiava no Senhor. Ela não se desesperava. Percebe? Então a palavra de Deus é nosso refúgio. Nosso refúgio. Então que possamos aproveitar este privilégio que nós temos de meditar todos os dias na lei do Senhor, de buscar todos os dias a presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de meditar na sua santa palavra e ter a sua palavra como sendo nosso refúgio. Ou seja, é aquela pessoa que ela conhece a palavra de Deus, ela está firmada na palavra de Deus. Então, quando vem o chamado dia mau, ela simplesmente fica tranquila, fica tranquilo. Por quê? Porque ela tem a palavra de Deus como sendo o seu refúgio. O refúgio é muito importante nós termos a palavra de Deus como sendo o nosso refúgio. Quantas crises nós já não temos enfrentado, não é mesmo? Quantas situações adversas nós já não enfrentamos, mas aqueles que estão alicerçados, alimentados, fortalecidos na palavra de Deus, estes encontram o real refúgio em suas vidas. É maravilhoso pensar que a palavra de Deus, ela diz que para aqueles que meditam nela dia e noite, o Salmo 1, versículo 3 vai dizer que ele é como a árvore plantada junto ao ribeiro de água, que dá o seu fruto no tempo certo. Já pensou? O salmista está dizendo, suas folhas nunca murcharão, e ele prospera em tudo que faz. Você sabe que isso me faz lembrar? Isso me faz lembrar um amigo que eu tive há muitos anos, em que este amigo, ele enfrentava uma situação e alguém deu uma Bíblia para ele. Aquele homem, ele enfrentou uma determinada situação e ele recebeu uma Bíblia. Um amigo dele deu para ele uma Bíblia. E eu me lembro que ele dizia assim, eu não entendo nada. Eu abro, eu leio, mas eu não entendo nada. É claro que não entende. É claro.
Dificilmente alguém que está no mundo e recebe a palavra de Deus e começa a ler, dificilmente ele vai entender alguma coisa. Por quê? Primeiro, porque ele não tem o hábito de ler a Bíblia. A Bíblia não é um livro qualquer, ele é um livro voltado para, não somente para o lado espiritual, mas sim, ela também trata muito mais do lado espiritual de cada um de nós. E Paulo vai dizer, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 14, que o homem natural não entende as coisas espirituais porque elas se discernem espiritualmente. Então, naquele momento, aquele homem não entendia, ele não compreendia. Mas quando nós passamos a meditar na palavra todos os dias, todos os instantes da nossa vida, nós vamos adquirindo amor pela palavra, vamos adquirindo o conhecimento maior da palavra, e essa palavra ela vai nos alimentando nosso coração, alimentando nossa alma, alimentando nosso espírito. E então chegamos ao ponto de sermos comparados àquela planta junto à margem do rio. Ou seja, as folhas nunca murcham e dá o seu fruto na estação própria. Assim somos nós quando nós meditamos e fazemos da palavra de Deus nosso refúgio. E ela é o nosso refúgio para os tempos bons e para os tempos, eu diria, difíceis. A palavra de Deus, ela é para nós nos tempos agradáveis e nos tempos desagradáveis. Ela permanece a mesma. Então que o Senhor guarde o seu coração. Você sabe que uma das coisas que a Bíblia Sagrada, ela manda nós guardar, não é dinheiro, não é casas, não é bens materiais, mas se é uma das coisas que a palavra de Deus, ela nos orienta, queridos, é guardar o nosso coração. Guardar o nosso coração. Provérbios 4, versículo 23, ele vai nos dizer exatamente isso. Guardar o nosso coração. Então, que a palavra de Deus ela esteja a fazer morada a cada dia na sua vida. Tenha um ótimo dia, tenha um almoço abençoado pelo Senhor, vá ao culto hoje à noite e que você possa neste dia alimentar sua alma, você possa nesse dia alimentar seu espírito, alimentar seu coração, pedir para que Deus tire da nossa mente e do nosso coração tudo aquilo que nos leva a pensar coisas infrutíferas, coisas negativas, coisas que não nos, eu diria, não traz para nós nenhum benefício. Que o Senhor ele esteja a nos encher
encher o nosso coração da sua paz, da sua alegria, do fruto do Espírito, e que o Senhor, neste dia, Ele nos abençoe, abençoe sua vida, a vida da sua família, abençoe todos os seus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Obrigado a você que esteve conosco nesta oportunidade. Fique na paz e na graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré.